Este episódio do Man in the Arena é um oferecimento de Ponto de Contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. Olá amigos, esse é o Man in the Arena, episódio número 13, um vídeo podcast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Léo Cuba. Eu sou o Miguel Cavalcante e temos hoje Eu sou o Flávio Pripas. Muito bom, nosso convidado especial aí vai falar um pouco sobre a experiência dele e também ele está com um empreendimento novo que é o ByMK. Isso. Não é tão novo, né? Já tem mais de 2 anos já, a gente está aí na luta. E Flávio, assim, bom, primeiro que a gente estava já batendo um longo papo aqui de bastidores, né? Que a gente prometeu que não ia gravar também, né? Tem coisa que não dá para gravar, né? Mas assim, o Flávio tem uma história muito bacana, né? E assim, que resume muito a história do empreendedor que começa com uma necessidade, depois o negócio começa a virar, dar certo e começa a enxergar várias possibilidades, né? Então primeiro assim, o que é o ByMK? O que é o nome ByMK, né? Putz, ByMK, vamos lá. ByMK é uma rede social de moda. Mas daí vocês vão perguntar, moda? Você veio desse mercado? Você conhece alguma coisa disso? Na verdade, não. ByMK ele começou com uma brincadeira para as esposas. Vou contar um pouquinho de história. Era 2008, minha esposa trabalhava numa empresa, ela saiu, mandou o chefe para aquele lugar e falou, quero abrir uma loja de roupa. Daí eu falei para ela, legal, você quer abrir... Legal, você quer abrir uma loja de roupa, então vamos ver quanto custa abrir uma loja de roupa. Era muito caro abrir uma loja de roupa. Nessa época eu estava trabalhando com o Renato, que é meu atual sócio, e os dois eles gerenciavam tecnologia. Fazia muito tempo que a gente não colocava a mão na massa. E acho que todo cara que está assistindo que é de tecnologia sabe que vira e mexe você gosta de colocar a mão na massa, testar um pouquinho. Daí a gente falou, vamos fazer alguma coisa, as duas esposas se conhecem, elas estão conversando de abrir essa loja de roupa, vamos fazer alguma coisa na internet, no mínimo a gente treina um pouquinho de desenvolvimento e elas param de encher nosso saco com essa história de abrir loja de roupa. Essa foi a grande verdade, isso era junho, julho de 2008. Mas se ela assistir, depois ela me dá bronca em casa. A gente começou a desenvolver de final de semana, começou a desenvolver à noite. É até interessante que umas 2 semanas depois que a gente começou a desenvolver, a gente viu que tinha um site nos Estados Unidos que tinha lançado alguns meses antes que tinha um conceito muito parecido com o nosso. E a gente ligou aquele botãozinho de, vamos fazer mesmo assim, porque eu não tenho pretensão nenhuma com esse site. É mesmo para treinar desenvolvimento. Vamos fazer, vamos colocar no ar e vamos ver no que dá. A gente desenvolveu, 4 semanas depois a gente colocou no ar, mandou aquele e-mail para a família. De repente começou a entrar uma pessoa por dia, 5 pessoas por dia, 10 pessoas por dia, 15 pessoas por dia. Começou a crescer e a gente falou, pô, o negócio parece que é bacana. Qual que era o detalhe? O detalhe é, como a gente queria fazer um negócio sem gastar muito, só para treinar desenvolvimento, a gente fez de um jeito que o próprio usuário poderia gerar o conteúdo. No ByMK você pode combinar uma camisa de uma marca com uma calça de outra. Então a gente fez uma ferramenta que qualquer pessoa podia ir na internet, qualquer site, pegava aquela peça de roupa, colocava numa biblioteca e começava a combinar, fazer os looks. E nisso era uma coisa que era conteúdo gerado pelo usuário. No final de 2008 todo mundo começou a falar de rede social, conteúdo gerado pelo usuário, crowdsourcing. E a gente percebeu, pô, criamos uma rede social de nicho. Vocês já tinham feito, mas não sabiam o nome. A gente não tinha a mínima ideia do que era. Tanto que chegou no começo de 2009, mais precisamente abril de 2009, a gente tinha 2 opções. O negócio começou a ficar muito grande. Não dava mais para cuidar à noite, não dava mais para cuidar de final de semana. E você estava no mercado ainda nessa época? E a gente estava no mercado, a gente gerenciava a tecnologia no mercado financeiro. E a gente teve que tomar uma decisão, ou a gente desligava o site, ia ter um monte de mulher que não ia mais ter o que tem que fazer à noite, ou a gente continuava com o projeto. Você ia ter que uma loja de roupa. E eu ia ter que montar uma loja de roupa, que ia sair muito mais caro, ou então a gente continuava o projeto e via até onde o projeto podia chegar. Nossa decisão em abril de 2009, vai fazer 2 anos agora, foi investir no projeto e ver até onde podia chegar. Que legal. A gente não tinha a mínima ideia do que podia acontecer. Então, e o nome ByMK? Nome ByMK, Marcela, minha esposa, Karen, da esposa do Renato. Para vocês verem como a criatividade ela era zero quando a gente resolveu treinar desenvolvimento, né? Falando em moda, uma das marcas mais famosas do Brasil é o Daslu, que também é Daslu, né? O significado é esse, né? Então tem... É verdade, mas assim, é engraçado como uma coisa de forma despretensiosa, ela acaba acontecendo e você acaba tendo que tomar uma decisão. Pô, parece uma oportunidade legal. Vou pra frente, não vou pra frente, tento, não tento. E nesse seu caso você não foi nem uma cópia de nenhum modelo feito de fora, né, por exemplo, né? Porque não tinha referência, né? Fazendo isso. É aquilo que eu falei, quando a gente começou a desenvolver, a gente viu que tinha um site lá fora que fazia um negócio parecido. Só que
não é, era uma coisa muito nova. Cada um acabou indo para um lado, mais ou menos. E internet é uma coisa que a gente está aprendendo, e até a gente estava comentando antes, que a gente ainda não sabe aonde vai chegar o projeto. A gente ainda não sabe o que é. Toda hora a gente está experimentando funcionalidades novas, fazendo coisa nova para o usuário e assim por diante. Você tem um público, tem uma relação, tem um relacionamento, tem uma ideia, tem um tema central que é moda, mas além disso você não sabe o que vai ser o 2012. Né? Ainda não. A gente tem algumas ideias e na verdade a gente está indo muito naquela história de você testar várias ideias para, a partir do momento que você acha uma ideia que vai ser a ideia vencedora, você aplicar todos os recursos. Então, quer dizer, de certa forma você usa Lean Startup. Lean Startup total. Somos fãs do Steve Blank do início ao fim. Sim. E a gente está realmente fazendo Customer Development. Nós estamos testando, hoje eu até comentei com vocês, 12 linhas diferentes para ver qual daquelas linhas é uma linha vencedora. Você pode falar o que você está testando? Vamos lá, o BuyMeCar, se vocês tiverem curiosidade, acessem o BuyMeCar, vocês vão ver que as pessoas ficam criando um look atrás do outro. Por minuto são criados 5, às vezes 10 looks diferentes. E o que é um look? Hoje, no total? A combinação toda de possibilidades. Hoje a gente tem quase 2 milhões de looks criados, alguma coisa assim. E o que é um look? O look é uma combinação de peças de roupa. E cada peça de roupa que está dentro daquele look, eu dou um link onde a pessoa pode achar aquela peça de roupa. Às vezes é para um site de e-commerce, às vezes é para um site de uma marca e assim por diante. Um dos caminhos que a gente está experimentando é o seguinte: a partir do momento que o nosso público é 97% feminino, tá? A partir do momento que uma mulher vê aquele look, vê aquela composição, ela fala, eu quero comprar aquilo lá, ficou legal, tá maravilhoso. Então, é a minha cara, uma amiga minha fez aquele look, se uma amiga minha fez, eu quero comprar, ou então ela recebe sugestões de produtos. A gente está vendo como que a gente pode facilitar esse processo de compra daquele look. Até falando um pouquinho, o processo de marketing, isso a gente aprendeu com o tempo, que a gente não veio desse mercado. Qualquer decisão de compra, você passa por 4 etapas, que é a atenção, a ida, a atenção, interesse, desejo, ação. Hoje no BuyMeCar a gente entrega muito bem a atenção para uma peça de roupa, o interesse, a gente cria o desejo da pessoa adquirir, só que ela fica frustrada que ela não consegue executar a ação muitas vezes. Então a gente quer se posicionar até para ajudar a essa execução da ação. Que provavelmente tem uma série de produtos que estão linkados com o e-commerce e outros que estão só linkados com o site institucional, tem a foto, mas não tem como o cara comprar ali. Exatamente. Na loja específica. E você não contou nada assim, mas eu imagino assim, na cabeça de engenheiro, né? Você deve estar também armazenando todo o analytics disso tudo, do padrão de combinação que o usuário faz, que você começa a criar um modelo de target para anunciante até, né? Pro determinado usuário. Hoje o nosso modelo de negócio é baseado em publicidade. Eu vivo hoje de publicidade. Nós somos cash flow positive desde janeiro do ano passado. Isso foi muito legal. Depois eu até comento um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente armazena absolutamente tudo, cada clique do usuário, até para eu entender o que está fazendo sucesso dentro da rede, o que não está, como que eu posso evoluir a rede, como que eu não posso. Você extrai os dados da forma que lhe convier, né? E para ver qual que é o próximo passo dessa rede social. Uma rede social que é muito, as pessoas se engajam muito. Para vocês terem ideia, hoje a rede é acessada por mais de 500 mil de pessoas por mês, e eu tenho alguns milhares de pessoas que passam em média 5 horas por dia no site. Nossa. Contando o final de semana, os heavy users, alguns milhares, tá? Aqui, ó, nossa host patrocinadora. E você imagina uma pessoa que passa 5 horas por dia no site, a quantidade de dados que ela gera. Então, por exemplo, dá para dizer, eu tenho trending topics dentro do BuyMeCar. Qual que é a marca que foi usada mais na última hora, no último dia, na última semana, no último mês. E isso é algo que a gente está começando a explorar com as marcas. Você pode montar tipo uma promoção, olha... Peça patrocinada. Quem vai fazer o look mais legal com essa blusa aqui, esse tipo de coisa? A gente faz muito disso. A gente faz, por exemplo, concurso cultural patrocinado por uma marca. Então uma marca patrocina um concurso, eu coloco toda a coleção da marca lá dentro, as pessoas montam milhares de looks e depois eu dou para a marca um relatório falando, olha, aquela sua camisa foi mais usada, aquela sua calça foi mais usada, aquela combinação daquela camisa preta com a calça cinza foi muito usada e assim por diante. Já aconteceu algumas vezes, e a gente ainda não está explorando comercialmente isso, mas pretende no futuro, de marca voltar alguma peça em coleção por causa desse relatório que a gente deu para ela depois. Porque se o usuário usou muito, no mínimo aquele usuário está querendo aquela peça. Você está fazendo pesquisa de mercado. É uma pesquisa de mercado, online, real time, dos gostos das pessoas. Então acaba sendo muito legal nesse sentido. E por isso que não dá para você
quando você fala, não dá para travar no modelo de negócio, você está aprendendo com a evolução da plataforma, né? Exatamente. Hoje você nem imaginava no momento inicial do produto, né? Que um dia eu posso vir a explorar comercialmente ou não. Então a gente aprende muito com essa plataforma. Inclusive hoje a gente está até trabalhando com uma empresa que eles têm um algoritmo de recomendação usando computação natural, um negócio super bacana para eu recomendar para os meus usuários, tanto usuários novos que ele pode seguir, looks que ele vai gostar, ou então peças de roupa que ele vai gostar. E um dia eu quero dar a possibilidade para as marcas de falar, olha, aquele grupo vai gostar daquele cinto que você está colocando no mercado hoje. Oferece aquele cinto para aquele grupo. Então é um trabalho que a gente está fazendo. E tem como também você, antes de lançar o produto, você colocar um protótipo do look lá e ver qual que dá mais atenção, só produzir o que dá mais interesse? Tem. É uma coisa que também a gente está até conversando. Uma das linhas que a gente está vendo é exatamente essa, você descobriu. É bacana, por exemplo. É bacana porque a gente nem imagina, e antes da gente entrar nesse negócio, a gente não imaginava que funcionava dessa maneira. Eu vou levantar uma pergunta aqui. Como que você acha que uma grande marca ela decide quantas peças de cada uma dos produtos que ela vai colocar na gôndola ela vai produzir? Ela vai... Sapato meio que padrão, assim, né? Tipo, Não, mas por exemplo, o sapato você tem 5 modelos, você vai produzir 10, grade, né? ou você vai produzir 100 do primeiro modelo, 200 do segundo e só 5 do terceiro. Você não sabe. As marcas hoje têm um departamento de compras que depois eles têm que fazer o que eles chamam de markdown, tem que reduzir qual que é o lucro que vai ganhar, tem que fazer o saldão e tem que queimar os produtos que foram produzidos. O que a gente percebeu, o BuyMK, inclusive para as marcas, ele pode ser utilizado como uma ferramenta de pesquisa pré-pedido de compra e pedido de produção. Para quantificar o que vai ter de demanda. Quantificar o que vai ter de demanda de cada um dos produtos. Na verdade, é um dado estatístico que vai sair, mas um teste que a gente fez, e a gente ainda está vendo como que vai transformar isso em alguma coisa com as marcas, mas um teste que a gente fez, ele ficou muito próximo da realidade. O que ele produziu tudo igual, de uma grade, e aquilo que o BuyMK teve um feedback positivo maior, vendeu mais do que aquilo que teve um feedback positivo menor. O que é um feedback positivo? É mais criação de looks usando aquela peça ou tem um sistema de votação para você colocar... valoração? É um mix de criação de looks para uma peça específica e também a votação. É um mix de tudo. Então, a interatividade com o produto em si, né? Então hoje a gente está experimentando de tudo. Você está falando todo esse negócio do BuyMK, uma coisa que eu estou pensando que eu acho muito interessante é que está começando a surgir uma série de iniciativas que usa muito mais a internet para aplicar no mundo real. Por exemplo, o que eu acho tão legal no Kindle, por exemplo? Porque ele traz um livro físico, só que ele entrega via internet. Né? Ou então uma camiseteria que ele pega, tipo, ele faz toda uma votação do negócio via internet e transforma num produto físico. Né? Você também está usando toda essa tecnologia, os dados, o perfil do usuário, né? A interação e tudo mais, para falar, bom, qual é produto físico que eu vou fazer, né? Que eu vou produzir, que eu vou entregar. Né? Não vai ficar só no virtual. Né? Você vai trazer essa malha de dados para uma aplicação real. Mas sabe uma coisa que a gente está percebendo? Faz muito sentido, mas quem faz essa distinção entre o virtual e entre o mundo físico é a nossa geração. A geração nova já não faz essa distinção. É igual a luz elétrica. Você ligou o interruptor aqui e aquilo lá está funcionando. Como está funcionando por trás, tanto faz. Porque agora eu estou pensando assim, né? Aqui a gente está em 5 pessoas na sala, eu acho que não tem ninguém da geração Y, né? Mas é verdade. A gente passou já, é verdade. Tio Léo, né, tio Léo? Passamos todos aqui já. E o relacionamento que o pessoal está fazendo hoje nas redes sociais, a interação que eles têm com os produtos, por exemplo, a nossa rede é uma rede social de nicho. É só sobre moda, só produto de moda. O relacionamento que as pessoas fazem dentro da rede é o relacionamento que elas levam para o mundo real da mesma maneira. Eles não têm essa separação, né? Não tem essa separação. As próprias amizades que elas fazem nesse mundo, elas acabam transportando para o mundo real. Os produtos que elas veem nesse mundo, elas querem adquirir de alguma forma. E é isso que a gente quer também ajudar no futuro. Que legal. Agora, como modelo de negócio que você falou que está testando e tudo mais, você falou em cash flow positive e tal, então quer dizer, eu imagino que pelo buzz e pela notoriedade até que o BuyMK está tendo, né, no nosso mercado. Não, longe disso, tá, mas tudo bem. Não, até que sim, né, dentro desse novo nova onda do ecossistema de startups e tal, imagino que tem muito assédio aí, né, de possíveis investidores e tudo mais, né, e você como é que está
Tem, então, deixa eu contar um pouquinho. Porque você está bootstrap, você está em... A gente está colocando, eu acho legal comentar, porque é sobre empreendedorismo, né, o videocast, então vamos lá. Se eu for falar um pouquinho de carreira, eu comecei no carreira como estagiário, daí fiz um sistema, daí em 97 eu lancei o sistema que era web. É o estagiário empreendedor. Estagiário empreendedor, aquele que só trabalha e não ganha, mas tudo bem. Daí em 2000 eu fiz um empreendimento que eu contei para vocês rapidinho, foi um fracasso, que eu até cheguei a comentar algumas vezes. A gente não fez contrato, a gente foi literalmente engabelado, o cara depois tinha 30%, queria 70%, daí a gente mandou ele para o inferno, eu voltei para o mercado. Eu estava numa empresa que foi comprada por uma empresa americana, que essa empresa americana foi comprada por um banco, daí eu acabei entrando na diretoria de um banco, diretoria de tecnologia, então eu acabei passando por muitas etapas na vida, digamos assim, até em questão conhecimento do mundo corporativo. Quando a gente resolveu empreender, quando o negócio parecia que era uma oportunidade, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, vamos colocar as regras do jogo aqui para ver, vamos dizer que a gente começa a empreender, daqui a 6 meses eu encho o saco, o que vai acontecer? Daqui a 6 meses meu sócio, que é o Renato, enche o saco, o que vai acontecer? Então, desde o primeiro dia a gente colocou as regras muito claras dentro do jogo. Casamento e divórcio, tudo desenhado. Tinha tudo desenhado, não, mas tinha mesmo. Inclusive, é uma sociedade 50-50, a gente falou, vamos dizer que um dia a gente não chega em um acordo, o que a gente vai fazer? A gente colocou lá, a gente vai para uma câmara de arbitragem. Então, realmente a gente colocou as regras do jogo para o negócio ser bem feito desde o começo. Daí a gente estabeleceu 3 metas, isso em 2009, uma meta de 6 meses, 12 meses, 18 meses. Na verdade a gente extrapolou algumas dessas metas, então foi um negócio bacana. Só como a gente começou em 2009, a gente não sabia como ganhar dinheiro. Então a gente começou a ver como modelo mais fácil de publicidade, se eu fizer banner, eu não quero fazer banner, e assim por diante. Daí a gente chegou na conclusão que não queria fazer display. Não fizemos até há 3, 4 meses atrás, porque a pressão de mercado foi tão grande e queriam dar tanto dinheiro pra gente que a gente acabou fazendo no final das contas, e essa é a verdade. Mas esse é problema bom pra cá. Problema bom. Tem tanta gente ligando e falando, mas eu faço um negócio muito legal. Não, mas eu quero banco. Tá bom, então eu vou cobrar R$90. Tá bom, eu pago. Então tá bom. Já tinha inventado, né? Já. Então a gente acabou fazendo isso de uns 3 meses pra cá. Mas a questão é que é legal, a gente sempre ficou muito mais focado no que a gente queria fazer do BNK como produto. Para colocar no mercado e para tentar ser um pouquinho diferente do que todo mundo faz. E a nossa ideia foi sempre testar, em 2009 a gente lançou o primeiro produto em outubro, começou a vender, em janeiro já era cash flow positive, mesmo porque nosso custo é zero, a gente não tirava nada para o bolso naquela época. E a nossa ideia em 2010 era continuar testando novos modelos de negócio até o final de 2010 e depois começar a ir atrás de investidor para escalar o modelo de negócio. Modelo que virasse, né? A questão é que o mercado anda muito mais rápido do que a gente. Até que ligou um cara um dia em maio de 2010 e falou, quero fazer um negócio com vocês. E daí a gente ficou um pouquinho mais interessado em relação a como funciona esse mundo de investimento. Apesar dos dois terem trabalhado em banco, a gente não trabalhou desse lado da mesa, do lado do empreendedor que está buscando dinheiro. Eu particularmente tive até a experiência em investment banking, que é o lado de quem está suportando toda a transação, e é diferente tipo de relacionamento. Só que o que aconteceu que foi legal é que, por exemplo, depois que o pessoal começou a ligar para a gente falou, vamos fazer que nem toda startup. Vamos fazer um plano de negócio, vamos fazer um plano financeiro. Daí a gente pegou o avião, foi para os Estados Unidos, voltou com um monte de gente interessada. E isso em novembro de 2010. Quando chegou o primeiro term sheet na nossa mão, que foi o Techmission, né? Que foi no Techmission, organizado pela ABED, do Brasil Innovators. Na verdade, a gente vou voltar um pouquinho, a gente foi para os Estados Unidos, quando ligou o cara pra gente, era o cara do Vale do Silício, ele falou, quero comprar vocês, a gente não sabe quanto custava. Daí a gente falou pra ele, custa um absurdo, daí ele falou, não achava que era isso, achava que era tanto. Daí a gente falou, pô, já sei quanto o pessoal quer pagar, que já é um negócio legal. E foi muito legal. Daí, se eu tenho um cara que está querendo comprar, vamos para os Estados Unidos, vamos ver se tem outros caras querendo comprar. Daí a gente comprou a passagem, 2 semanas depois tinha aquele evento da TechCrunch, o TechCrunch Disrupt. A gente falou, vamos passar 3 semanas nos Estados Unidos, sair daqui com 2 reuniões marcadas. Uma reunião com esse cara que queria comprar e uma reunião com o meu concorrente dos Estados Unidos, até para conhecer eles, fazer relacionamento.
Com a participação no evento da TechCrunch, a gente lotou as 3 semanas os 3 horários do dia, reunião de manhã, no almoço e no jantar. E foi muito legal, a gente saiu de lá dessas 3 semanas nos Estados Unidos com 18 follow-ups, ou de investidores, ou de potenciais parceiros, ou de potenciais aquisições. No Technician, que foi o evento lá que a gente conheceu a Beth, desse relacionamento, ela falou, quero organizar um Technician, trazer startups do Brasil aqui para os Estados Unidos, fazer a ponte. Fomos para lá, daí a gente preparou o nosso business plan, que a gente não tinha um business plan, não sabia como podia ganhar dinheiro, não sabia quais eram as linhas de negócio, não sabia nada. Mas a gente colocou no papel. Preparei um financial plan, levei, voltei de lá com mais 8 follow-ups. Quando a gente recebeu o primeiro term sheet, a gente falou, porra, eu vendi meu business plan, mas eu não sei se é esse business plan que eu vendi que eu quero executar. Porque tem tanta oportunidade se abrindo, eu não tenho benchmark, eu não sei ainda o que é meu negócio. Se eu faço esse business plan, depois eu vou ter que gastar, sei lá, tempo para ficar convencendo o investidor que eu quero mudar de rumo. Então a gente disse não para esse primeiro term sheet. E não o segundo, e não o terceiro, porque a gente ainda está no momento que a gente ainda não sabe o que é o projeto exatamente. Ele está chamando muita atenção, ele está crescendo exponencialmente, eu tenho várias oportunidades, mas qual que é a oportunidade que eu vou focar todos os meus esforços? Se vocês souberem, eu juro que eu agradeço, porque a gente ainda não sabe. A gente ainda está muito no momento, que nem a gente falou antes, de Customer Development. Eu estou testando um caminho A, estou testando um caminho B, estou testando um caminho C. Esse caminho C está dando mais certo do que o caminho A. Vale a pena investir um pouquinho mais. Ainda bem que o nosso, dada a publicidade hoje, a gente está tendo um fluxo de caixa que permite eu fazer esses investimentos, mas a gente está se dando o direito de testar. Tanto que a partir do começo desse ano a gente mudou totalmente a figura e o relacionamento com investidores, vou chamar dessa maneira. Todo aquele material que a gente fez no ano passado, que está um material lindo, está um trabalho de faculdade perfeito, eu ia tirar 10. Não, mas tá lindo. A gente falou, olha, você quer ver? Eu te dou como referência, mas eu não sei se é isso. Se você quiser, tem 2 empreendedores aqui tentando criar valor. Porque no final das contas, o que a gente faz é criação de valor. Sim. Você pode entrar junto ou a gente vai continuar criando valor. É o que a gente estava falando antes, né? Do investidor apostar no empreendedor e que o modelo vai pivotar até o modelo final. Até o modelo. E também não tem modelo final. Né? Modelo, às vezes até tem, mas no nosso caso a gente não achou ainda. É um mundo tão novo, é um mundo tanto que eu não tenho referência no mercado, o que é certo, o que é errado, que a gente está se dando ao direito de testar os vários modelos de negócio e investindo um pouco mais em um, investindo um pouco menos no outro e assim por diante. Flávio, o que foi o aprendizado, mudando de assunto? O que foi o aprendizado? Estou curioso para te perguntar aqui. O que foi o aprendizado para vocês, para a BMK, de ir para os Estados Unidos nesses eventos? O que mudou de lá para cá? Uma das primeiras coisas que a gente está tentando trazer para cá, inclusive, é essa cultura de compartilhar. A gente estava até comentando antes, o brasileiro parece que ele tem uma barreira na frente dele. Ele não gosta de falar com os outros sobre o que ele está fazendo, sobre o que está dando certo, sobre o que está dando errado, ideias de negócio, tem medo de compartilhar ideia porque acha que o outro vai roubar. Uma das coisas que a gente aprendeu é que, e daí eu estou vindo com esse discurso muito forte, eu falo sem papas na língua, ideia para mim não vale absolutamente nada hoje em dia, o que vale é a execução. Sim, sem dúvida. E a partir do momento que você você tira aquela máscara e começa a compartilhar a sua ideia, você cresce, porque só do momento que você está compartilhando aquilo que está na sua cabeça, você já está pensando mais naquilo. Você sabe explicar a sua ideia está melhor. Já é o primeiro passo. E sempre quando você compartilha, você acaba recebendo algum feedback positivo, alguma coisa que agrega naquela sua ideia inicial. E isso a gente viu demais. Então a gente vai para o Vale do Silício, você vai em qualquer lugar, praticamente você anda na rua, o cara te para no meio da rua e começa a conversar sobre negócio. E não é porque o cara é bonzinho. Não, no café principalmente porque lá o pessoal trabalha nos cafés. Espaços de coworking, que nem o ponto de contato, que a gente foi em vários. Então é muito bacana. E não é que o cara é bonzinho, não é que o cara tá lá para bater papo, porque o brasileiro é muito de bater papo sem nenhum viés, só para jogar, né? Sem foco, só para jogar a conversa fora, não. Lá ele está vendo se o negócio dele é aderente ao seu negócio, se dá para vocês criarem alguma parceria, se dá para vocês criarem valor junto, ou investir ou fazer qualquer coisa. Então, por exemplo, qualquer conversa lá nos Estados Unidos, sem nenhuma exceção, ela é uma conversa voltada à geração de um negócio em potencial. E isso é uma coisa que a gente percebeu, eu fui para lá, isso acontece em qualquer lugar, a gente tem que tentar trazer de alguma forma essa cultura para cá. E aí foi o embrião do BR New Tech? Foi o embrião do BR New Tech que surgiu na Technician.
que a gente falou, em qualquer lugar que a gente ia, o pessoal começava a conversar e estava interessado nas minúcias do negócio. Queria entender qual que era o business model, o que você fazia, como você ganhava dinheiro, quais são as dificuldades, como funciona o mercado brasileiro, por que você está olhando só para o Brasil e não está olhando para o mundo, por que você não olha só para o Brasil mesmo, que o mercado é imenso. Entrava em minúcias que é muito difícil você entrar aqui. E a gente falou, pô, a gente tem que criar esse ambiente de compartilhamento lá. E tem uma outra coisa também que a gente notou. Primeiro que qualquer evento que você vai nos Estados Unidos, o crachá é desse tamanho. E essa foi uma das primeiras coisas muito que legal, a gente falou. Inclusive tem temas, né? Tipo, eu vi um último lá do TED, do Log, que era converse comigo sobre corrida, social network e ler web em Paris, né? Tipo, exatamente. E as tags, né? Tipo as coisas que eu gosto. Tipo, pô, se eu encontrar os caras, pô, você corre, não sei o que, já tinha assunto. Mas olha a diferença. Aqui você vai num evento, eu aposto com todo mundo que você vai no evento aqui no Brasil, ficam só panelinhas nos eventos. Caras que já se conhecem. Né? Caras que já se conhecem. Lá não, lá o pessoal anda olhando nos crachás. Quer dizer, quem é você, o que você faz e bababá. O modelo do BRU Tech do networking incentivado é exatamente isso, porque o brasileiro não tem cultura de falar oi Miguel, oi, tudo bem, como você se chama? O pessoal não faz, lá faz direto. Então, como não tem isso, a gente criou o tal do network incentivado, que a gente força as pessoas a fazer o shake hands, a um se apresentar ao outro, para no mínimo saber quem é quem que está naquele evento. Então teve essa questão não vou chamar de cara de pau, mas essa questão da abertura de um conversar com o outro, a questão do compartilhar. E uma questão também que a gente achou bacana, que por exemplo, quem participa dos eventos lá fora não é o analista, é o fundador, é o presidente, é o diretorzão. Então, por exemplo, quando a gente estava falando... É o partner do fundo. É o partner do fundo. Você fala direto com a pessoa que decide. E essa é uma diferença enorme, porque você pula várias etapas em qualquer processo. Então é esse tipo de ambiente que a gente resolveu trazer para cá e está criando. A gente vai agora para a quarta edição do evento, que já está juntando 200 empreendedores e investidores, etc. No grupo já tem mais de 600 pessoas. No grupo tem mais de 600 pessoas. Né? Não é um evento para estudante, eu digo para todo mundo, se você é estudante, você quer ir, você tem que querer empreender. Não, mas não é para estudante, é um evento para empreendedor mesmo. Quem quer lá colocar a mão na massa. Quem tem ideia, mas não está só na ideia, quer executar. E está sendo super legal, acho que o feedback do pessoal está sendo muito bacana. Fantástico. E Flávio, um aprendizado que você queira compartilhar dessa experiência como empreendedor, assim, tanto de algo que você fez e não foi tão bem sucedido, ou o que você levaria para uma nova startup, o que você... Até se quiser combinar com alguma coisa, o que você trouxe da vida corporativa para O que eu trouxe da vida corporativa que eu acho que é legal é um pouquinho de pé no chão. Então, desde o primeiro momento, a gente sabia que, por exemplo, ter fluxo de caixa é um negócio muito importante, mesmo porque a gente estava colocando do bolso, então eu não queria ficar colocando no bolso toda hora. Isso de trazer um pouquinho o pé no chão foi legal, mas agora o que é espetacular de empreender é que todo dia você aprende uma coisa nova. É aquela história do empreender e aprender, né? A rede de relacionamento que a gente está construindo empreendendo, a gente vai levar para a vida inteira, seja nesse negócio, seja no próximo negócio, seja em qualquer situação. Fazendo o correto, a longevidade empreendedora independe de qual negócio você está. Exatamente, porque pelo menos para mim, o empreender significa criação de valor. Sim. E você pode estar criando valor aqui dentro dessa sala, dentro de uma empresa, num grupo de pessoas que têm o mesmo interesse. E esse acho que foi um dos maiores aprendizados. Você cria valor a partir do momento que você compartilha com as outras pessoas de maneira aberta aquilo que você está fazendo, aquilo que você quer, aquilo que você... realmente criar um ambiente para que esse ambiente ele cresça e o ambiente ele seja mais valioso do que as pessoas individuais. E tem os perrengues, né? Que a gente fala das coisas. Perrengue tem todo dia. Mas o perrengue não vou mentir. Várias vezes eu acordei e falei que merda que eu estou fazendo. Porque sabe por quê? Porque tem a gente coloca um pi depois. Não, mas várias vezes. Mas isso tem que... Não é cultuar fracasso, nem nada disso, mas é que tem muita gente que... É que hoje, a gente... Não sei quem que falou, ou a gente comentou, eu vi uma frase, a pessoa falando assim, ter uma startup é o novo ter uma banda, né? Todo mundo hoje acha que é o glamour, então só vê, principalmente os novos, né? A pessoa que está empreendendo pela primeira vez e vai quebrar a cara, entendeu? E é difícil. Olha, eu trabalho... E é meio bipolar esse negócio, né? Com exceção acho que do Rafael e aqui da Fê. São pessoas extremamente bem sucedidas. Que acho que não passa por ver. Não, mas muito pelo contrário.
contrário, glamour eu tinha quando eu trabalhava em banco. Eu ia em restaurante caro e bebia vinho caro. Hoje em dia tem que, verdade. Hoje em dia eu tenho que economizar, porque a empresa não está me pagando e tudo que eu gostaria que ela me pagasse ainda, mas em termos de trabalho, é 24 horas trabalhando. Isso eu estou para os novos empreendedores, porque tem muita gente que assiste o videocast ou está começando, né, e tem que saber que assim, é a tua resiliência, o quanto você persiste, que vai determinar o seu sucesso. Não vai ser ideia. Não, e não é fácil. Você está moendo bagaço todo dia. Não, tem que moer bagaço todo dia, não é fácil. Você trabalha muito mais, porque você está trabalhando para você, você não está trabalhando para os outros, você não tem horário, equipe para cuidar das coisas, você não tem horário. E é muito suor, é muito difícil. E não é fácil. Às vezes, é o que eu falei antes, realmente, às vezes eu acordo e falo, pô, será que é isso mesmo? Será? Mas daí vem no sangue aquele negócio de você ver, pô, estou fazendo diferença na vida de algumas pessoas, isso é bacana. Tem muita coisa boa. Então tá muito legal, eu estou criando valor, eu estou criando uma empresa, a empresa está faturando, tá começando a ir bem. Pô, me chamaram para participar do Man in the Arena, então... É uma métrica de sucesso. Não, mas com certeza que é. Quase um videocast do Laporte, né? Não teria chance de estar falando aqui se não fosse isso. Então, é muito bacana. E aquilo que a gente estava conversando antes também, depois que picou aquele mosquitinho lá de empreender, é difícil você pensar, pô, vou voltar para o mercado, o meu dia vai ser ficar fazendo PowerPoint, vou ter que ficar gerenciando conflito, trabalhando no Big Brother corporativo. Eu estava numa reunião sexta-feira com empreendedores e um amigo falou assim, não tem escolha, ou tem que fazer certo ou dar certo. Não tem outra, não tem um plano B. Entendeu? Não tem. Então tem que dar certo, se não der certo, ferrou. Entendeu? Mas aí que tá legal, o ambiente está tão bacana hoje que se não der certo, você fala para todo mundo, não deu certo por causa disso, daquilo, vou partir para a próxima. Acho que isso é uma das coisas mais legais também. E até eu acho que um dos exemplos o que eu tenho assim, como referência é o Léo, assim, de tipo, montar um outro negócio e com uma velocidade muito grande, colocar um negócio para rodar, dar certo, o negócio crescer. Porque não é que assim, pô, o cara começou um negócio hoje, mas ele tem todo um histórico, toda uma rede de relacionamento, toda uma série de experiências que deu certo ou deu errado atrás, não interessa. Tipo, você está muito mais pronto para colocar, para rodar em alta velocidade. O track record você vai construindo. E aí as portas. Isso é muito legal. Depois você junta os pontos, né? Lá para trás. Assim. Mas no final das contas é só ter um pouquinho de coragem e gastar as mangas e fazer. Ter coragem. E esse até é um ponto. A gente até pegou como missão pessoal até incentivar um pouquinho de empreendedorismo. Tanto eu quanto o Renato, diferente de outros casos, a gente veio do mercado corporativo, de uma carreira bacana no mercado corporativo. Não é que deu errado e você estava muito esperado. A gente estava muito bem e tem headhunter ligando pra gente toda semana, todo mês. E a primeira coisa que as pessoas falam quando a gente fala, pô, eu estou empreendendo, saí do mercado corporativo, saí daquela posição, meu, você é louco, o que você fez? E não devia ser assim, devia ser um negócio totalmente diferente. Eles deviam falar, parabéns, que legal. Pô, parabéns, você está criando emprego, você está pagando imposto, você tá fazendo um monte de coisa para tentar mudar até o Brasil. A nossa geração é uma geração muito legal, que não é uma geração de jeitinho. A nossa geração é uma geração que está fazendo tudo certo. Já busca informação. Busca informação. Pô, a gente tá colocando o país no outro patamar. Sim. E as pessoas ainda olham com um pouquinho... Saiu na Veja 2 semanas atrás, o pessoal que está indo para emprego público. Eu achei o maior absurdo do mundo. Eu quase coloquei fogo naquela revista. Então é um negócio bacana que as pessoas têm que olhar de uma maneira diferente. Então a gente pegou até como missão pessoal tentar incentivar tudo isso também. Agora, Flávio, assim, entrando na reta final aqui, dicas de livros, onde você consome informação? Livros, blogs, videocasts sobre empreendedorismo? Quais são suas referências? De forma geral, assim. Eu leio muito blog. Mas tem algum, assim, o que é o primeiro que não pode... O primeiro que não pode, TechCrunch, Startup, para mim não pode faltar no reader de ninguém. Esses dois. Fora os outros... Eu leio muito blog americano, então todos os de referência. Bom, daí TechCrunch, o Mashable, Steve Blank, sobre Lean Startup. Um menos conhecido, assim, que você gosta? O menos conhecido que eu gosto... Putz, isso aí vai me pegar agora. Tem vários blogs pessoais assim, de empreendedores que eu gosto. O pessoal escreve uma vez a cada 3 meses e
quando escreve eu acho muito bacana. Tem o Daniel Heiss do grupo Direct, que ele escreve uma vez por ano. Eu acho legal quando ele escreve. O Daniel tem um modelo de relação interessante. Tem o próprio Fábio da camiseteria também escreve uma vez a cada sei lá tanto. O Marco Gomes da Box escreve, ele coloca muita coisa no Tumblr, mas no blog escreve de vez em quando, é bacana. Eu gosto de acompanhar assim esses blogs. Até para esses três que ele citou, um estímulo para escreverem mais, né? Escreverem mais. Essas pessoas que estão construindo, né? As pessoas que estão aí. É porque você vê o que eles estão passando, você vê o que está acontecendo. Tem uma experiência pessoal, né? Você está falando isso, eu lembrei no livro do Tony Shea, ele fala isso, que ele só dá palestra sobre coisas que ele gosta, que ele tem vivência, que ele tem experiência. Ele fala, bom, posso estudar tudo sobre um tema, se eu não gosto daquilo, vai ser uma droga a minha palestra. E o legal desses blogs, né, que tem muito esse negócio tem um aprendizado, mas também tem uma... Você vê que tem o cara ali naquele post, naquele texto, tem a experiência dele, tem a vivência dele. Isso é... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou empacotar todo o meu Google Reader e vou daí vocês disponibilizam. Tem muita coisa. E eu deixei de ser esquizofrênico, porque eu vi aquele númerozinho crescendo, eu tinha comissão zerar os posts. Agora não, agora eu deixo lá. Você já marca. Eu deixo o Order by Magic e eu leio o Order by Magic. Mas tem isso, não sabia? Tem isso, Order by Magic é a ideia. Tipo como se fosse um priority inbox. É um priority inbox no Google Reader, mas eu empacoto, eu tenho muita coisa e eu deixei de ser esquizofrênico. Não, eu seleciono sempre meia dúzia de posts, leio e depois dou um marco aos reds. Tem alguns que eu leio sempre, que é principalmente do nosso ambiente. Sim. Então o Results On, Startupia, eu leio sempre, fora TechCrunch, mas agora os outros são muito... Mas TechCrunch tem muito post. Não, tem muito post. Tá difícil. Eles têm que vender page view, né? Agora a Ariana... Que a Sarah Lace discute, mas ela não vai entender mesmo. Pessoal, como promoção desse episódio com o Flávio Pepas, a gente tem 3 livros aqui. Um é o livro recém-lançado do Tony Shea, que em inglês é Delivering Happiness, mas em português é Satisfação Garantida. É excelente. É um dos livros mais legais que eu li em 2010. A gente ganhou da Thomas Nelson Brasil. É um dos prêmios ou brindes ou presente do Man the Arena desse episódio. E tem mais 2 livros do nosso amigo Christian Barbosa, que é o especialista brasileiro em gestão do tempo. Um é Estou em Reunião e o outro é Você, Dona do Seu Tempo, especialmente para mulheres, né, já que 97% da audiência dele são mulheres. E é o seguinte, para concorrer a um desses 3 livros, você vai responder a pergunta que o Flávio tem para você e aí a gente vai escolher as 3 melhores respostas e as 3 melhores respostas vão ganhar esses 3 livros. Qual que é a pergunta, Flávio? Se você tem uma ideia agora, você acha que essa ideia pode virar uma empresa, pode gerar uma grande oportunidade, qual que é a primeira coisa que você faria hoje? Bom, legal, hein? Tudo que vocês mandarem aqui pro nosso contato que está aqui na tela, a gente vai encaminhar para o Flávio, ele que vai ser o curador e vai selecionar as melhores respostas, tá bom? Então é isso, agradecer ao Flávio. Obrigado, eu que agradeço, foi excelente. Sempre bacana conversar. E a gente está de volta no próximo episódio. Obrigado, tchau, tchau. Abraço.